Tem gente que amou essa prova, mas tem gente que odiou e quer acabar com ela. Então, turma, esta provinha aconteceu neste domingo e hoje eu vou trazer para vocês as minhas impressões. Como foi a dificuldade, como foi o padrão, se mudou alguma coisa, quais são as expectativas de nota de corte em relação à prova deste ano e o que fazer para você que já está pensando no PAS UEMA 2027. Mas antes de falar das minhas análises, aqui na descrição e no primeiro comentário fixado tem um link do nosso formulário para a gente fazer uma previsão do que pode ser a nota deste ano. Então, se você fez o PAS UEMA 2026, vai nesse formulário, preenche, coloca lá a quantidade de questões que você acertou. A gente não vai divulgar o seu nome, é sigilo total, pode ficar tranquilo, mas nós divulgaremos um quadro geral, sem nome de ninguém, informando qual vai ser o possível desvio padrão, qual vai ser a possível nota de corte. Então isso vai ajudar muito a gente e ajudar vocês a entender como é que está a nota do PAS UEMA 2026. Então vai aqui embaixo, preenche, que logo a gente vai estar liberando uma planilha para vocês falando sobre desvio padrão e nota de corte. Sendo assim, vamos lá para as características gerais dessa prova. A UEMA vem consolidando o seu novo padrão de prova. Desde o PAS UEMA 2021 até o PAS UEMA 2026, na etapa única, 60 questões mais redação, não tivemos grandes mudanças de padrão e de estrutura. O que nós tivemos foi um aperfeiçoamento do novo padrão, e isso se confirmou nessa prova. E cada dia a UEMA tem ajustado e confirmado que esse é o padrão que ela vai utilizar. E que padrão é esse? Primeiro, presença marcante das obras em todas as áreas, em linguagens, em humana, natureza e na redação. Presença de atualidade muito forte. Inclusive, nessa prova do PAS 2026, nós tivemos temas sendo pesquisados em setembro, ou seja, turma, até setembro, pelo visto, pode cair na prova. E aí, aquilo que eu sempre falo, a regionalidade. O contexto do Maranhão sempre vai aparecer em todas as áreas, tanto como inspiração para criar questões, como foi na de matemática, utilizando o time do MAC, como para usar de fato como conteúdo, como foi em geografia e história do Maranhão. E uma outra característica que a UEMA já utiliza, textos longos e muitas imagens. E é claro, turma, prova 100% contextualizada. Não tem aquelas questões diretas, aquelas questões sem contexto, de calcule, faça isso, utilize grandes expressões, não. 100% contextualizada. Aqui vou abrir um parênteses, porque este ano nós tivemos muitas questões de conteúdo fácil, de nível fácil de interpretação, e isso baixou um pouquinho o nível geral da prova. Em relação a linguagens e suas tecnologias, o que nós temos para falar? Nós tivemos uma presença muito forte da obra As Meninas, sendo o tema motivador de 8 questões da prova de linguagens. Além disso, nós tivemos 4 questões inspiradas na obra Entre a Espada e a Rosa e 2 questões de Cantos à Beira-Mar. E uma questão que fugiu um pouco das obras, não estava diretamente ligada às obras. E em linguagem, nós tivemos uma surpresa. Nos últimos anos, a prova de língua estrangeira, tanto espanhol quanto inglês, o comando vem na língua. Língua inglesa vem comando inglês, língua espanhola vem comando espanhol. Mas neste ano, em inglês, nós tivemos comando em português. Em espanhol, continuou normal, comando em espanhol. Então essa foi uma surpresa. Na parte de humanas, nós tivemos algumas coisas importantes a serem observadas. Presença de obras, a presença muito forte de atualidade, a mudança de posição das questões. Nós temos a divisão clássica 21 a 25 de história, 26 a 30 de geografia, 31 a 35 de filosofia e 36 a 40 de sociologia. Mas geografia, história e sociologia deu uma misturada. Tanto que os nossos professores tiveram que catar suas questões, porque a prova ela é contextualizada, ela é por área, e isso pode gerar, de fato, uma confusão entre as áreas das questões. Em história, nós tivemos questão envolvendo o texto de As Meninas, Entre a Espada e a Rosa, e uma questão padrão de História do Maranhão. Em geografia, também caiu As Meninas e também caiu uma questão de Geografia do Maranhão. Em filosofia também caiu As Meninas e caiu a obra Cantos à Beira-Mar. E sociologia nós tivemos aí presença do contexto local, maranhense. E aqui confirmando que As Meninas mandaram nessa prova. E o destaque aqui na prova de humanas é que, com textos sendo pesquisados até setembro, nós temos um limite muito maior, um limite expandido daquilo que pode cair na prova.
Lembrando que a UEMA ela é de fato atual. Se eu tenho texto pesquisado em até setembro, o que acontece até setembro pode sim cair na prova. Muita gente achava que COP30 não cairia por ser um assunto muito recente, mas não. O que acontece? A COP30 já vem sendo falada há muito tempo. Logo, já tinha notícias sobre a COP30 e já tinha possibilidade de se criar questões sobre a COP30. Inclusive, caiu mais de uma questão de COP30. E aí chegou matemática, natureza e suas tecnologias, né? Que é a minha área, no caso, matemática. E a grande surpresa aqui foi física. Não porque caiu um texto de As Meninas, porque ano passado também caiu as obras em física, mas por ter vindo 3 questões teóricas. O que acontece agora com a prova da UEMA física vindo mais fácil? Baixa o nível da prova geral, porque é física que dita o ritmo da prova da UEMA. Normalmente, a maioria dos estudantes vão mal em física. Esse ano, com uma prova bem mais fácil, um nível bem mais abaixo do que o normal, vai fazer o geral ser também bem abaixo, fazendo com que a nota de corte aumente. Se o nível de dificuldade baixa, nota de corte aumenta. Em matemática, eu vou falar com mais propriedade. Aqui nós temos uma prova bem grande, bem longa. 5 questões foram em 4 páginas, ou seja, questões de página inteira, textos longos. E pela primeira vez eu vi a UEMA buscando uma prova de matemática um pouquinho mais interpretativa, um pouquinho mais puxando para o raciocínio, mas em termos de conteúdo não fugiu ao padrão. A UEMA cobrou análise combinatória, que já era esperado, eu falei para vocês. Cobrou função, que já era esperado, eu falei para vocês. Inclusive, função exponencial é a função mais cobrada pela UEMA nos últimos anos. Agora, a surpresa foi função por sentença, que é uma questão que cabe até ali algum comentário pela falta da palavra apenas. Mas caiu matemática básica com porcentagem, um fator de atualização, então uma prova dentro do esperado de conteúdo, mas uma prova um pouquinho renovada em termos de estrutura de questão e em termos de exigência de um pouquinho mais de interpretação e atenção ao texto e aos comandos. Em biologia não fugiu ao padrão, questões com contexto atual, questões trazendo imagens, então prova 100% no padrão. E em química nós tivemos a presença de cantos à beira-mar e presença de contexto local, também não fugindo ao padrão esperado pela química. Em redação aconteceu o contrário do ano passado. Ano passado, a obra menos falada na prova foi a obra que estava no tema da redação. Esse ano, a obra mais falada dentro da prova foi a obra As Meninas. E foi a mesma obra que também estava na inspiração para o tema da redação. Isso mudou um pouquinho em relação ao ano passado. É ruim? Não, é muito bom. Porque se a redação ela está inspirada numa obra que foi muito falada ao longo da prova, você tem muita inspiração para pensar e para formar a tua redação. Então acabou que isso ajudou aquela galera que sabe utilizar a estratégia que eu já ensinei várias vezes aqui. Em conclusão, nós tivemos sim uma prova dentro do padrão UEMA. A única mudança foi que agora a prova veio um pouquinho mais fácil do que o esperado. Muitas questões interpretativas, questões de conteúdos mais fáceis e física veio muito abaixo dos níveis de dificuldade históricos da UEMA. E para quem estudou com estratégia, estudou atualidades, acompanhou o Gabaritaí, essa prova se tornou uma das mais fáceis da história, com toda certeza. E antes de finalizar o vídeo, vai aqui embaixo e preenche o formulário para ajudar a gente a montar essa nota e te ajudar a entender como está funcionando as notas do PAS UEMA 2026. E se você já está pensando também em iniciar sua preparação para o PAS UEMA 2027, aqui na descrição nós temos o link do nosso grupo da Super Black. Entra que na quarta-feira nós vamos fazer o lançamento das nossas turmas para o próximo ano. Então, se de repente você foi mal nessa prova ou se você já vai pensar em se preparar para o ano que vem, então vem com a gente que você vai estar com o time certo que de fato domina a prova da UEMA. Então, te vejo lá.